O tema dessa noite é murmuração. Uma prisão sem grades. É um tema forte, mas é um tema necessário. E quando nós falamos de murmuração, nós estamos falando de um pecado que muitas vezes é deixado de lado, por parecer pequeno, certo? Muitas vezes nós estamos olhando para o pecadão, né, para a traição, mas a murmuração é tão grande quanto qualquer um desses outros. Não existe pecadão e pecadinho, tudo é pecado. Tudo nos afasta da presença de Deus. Então, o que eu quero conversar com vocês nessa noite é sobre como esse pecado ele tem estágios diferentes. E sobre como esse pecado, quando ele chega em um estágio crítico, ele tem poder de nos afastar completamente das promessas que Deus tem para nós. Não é parcialmente, é totalmente. Então, quando Deus falou comigo sobre isso, realmente me fez pensar de que nós precisamos tomar cuidado com isso. E para nós começarmos, eu quero ler com vocês Lucas no capítulo 1, capítulo 1, versículo 5. E aqui nós vamos falar sobre o primeiro estágio da murmuração. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Pode parar aí. Então, o que nós estamos vendo aqui? Zacarias era um sacerdote. E naquela época, não era qualquer homem ou qualquer pessoa que podia ter acesso aonde estava a presença de Deus, a arca da aliança. Porque Jesus ainda não havia vindo, então os pecados do povo não haviam sido perdoados. Então existia todo um ritual de fato para que aquela pessoa pudesse se adentrar. E a palavra mesmo fala que Zacarias e Isabel eram pessoas irrepreensíveis diante de Deus. Eles eram zelosos. Só que uma coisa que acontecia naquela época também é que se uma mulher não poderia dar à luz aos filhos, era uma das maiores vergonhas. Era motivo de perguntas entre as pessoas: quem será que pecou? Que maldição que está sobre a vida dela? Então eu quero que vocês imaginem tamanho clamor que aquele homem e aquela mulher não pediam a Deus. Deus, me dá um filho. Eu quero continuar o meu legado. Então esse homem pedia muito a Deus isso. Podemos até dizer que talvez seja a oração que ele mais fazia ao Senhor, junto com sua esposa. E o anjo chega para ele e diz: não tenha medo, a sua oração foi ouvida. É como se você, Samanta, aquilo que você mais pede para Deus, Deus te dissesse: foi ouvido, vai acontecer. Qual é a postura normal que você espera que uma pessoa tenha depois de ouvir isso? Glória a Deus. O que eu mais esperava aconteceu. Só que segue no próximo versículo. Pode, na verdade, ir lá para o 18, por gentileza. Olha o que acontece aqui.
Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Zacarias era um sacerdote, ele sabia que Deus realizava milagres. Ele entregava as orações do povo, o que ele mais clamava havia sido respondido. E na frente do anjo, ele questionou. E questionar não é nada mais do que murmurar. Então aqui nós notamos algo, e algo que é muito sério. É que quantos de nós hoje talvez não estamos vivendo fases que um dia foi um grande motivo de oração para você. Talvez se casar era um grande motivo de oração para você. E hoje, como você tem cuidado do seu casamento? O que eu quero falar com vocês hoje é que muitas vezes nós estamos murmurando por situações que nós oramos muito para que elas acontecessem. Que é justamente o que aconteceu com Zacarias. Pode passar o próximo versículo. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras. Então, o que está acontecendo aqui é que no estágio 1 da murmuração, por mais que você tenha um viver irrepreensível, por mais que você se esforce todos os dias, por mais que você tenha intimidade e relacionamento com Deus, se você dá espaço para murmuração, você sofre consequências que você não precisava. No estágio 1 da murmuração, a promessa não deixa de se cumprir. Ela acontece. João Batista nasce. Mas na época mais feliz, no tempo que ele mais orou, que ele mais esperou, ele não podia sequer dar uma palavra de consolo para a esposa. Porque ele duvidou. Porque ele murmurou. Então o estágio 1 da murmuração, ele nos faz não desfrutar 100% da promessa que Deus vai cumprir na nossa vida. E digo mais, quando João Batista nasce, no 8º dia, segundo a religião judaica, as crianças precisam ser circuncidadas. E Isabel leva João Batista para ser circuncidado. E Zacarias junto, mudo. E no templo eles pedem: como ele se chamará? E eles falam: deveria se chamar Zacarias, porque naquela época os filhos tinham os mesmos nomes dos pais. E aí a Isabel fala: não, ele vai se chamar João. Mas aí as pessoas apontam para o pai, porque era o homem que dava a palavra final, mas ele estava mudo. Apontam para o pai e perguntam: qual deve ser o nome da criança? Sabe o que o texto fala? Zacarias pede uma tabuinha para escrever na tábua o nome que a criança deveria ter. Ele não teve direito nem de falar o nome que o filho se chamaria. O nome que o anjo revelou a ele. Porque a murmuração tirou esse direito dele. Então isso é muito forte. Olha que situação que ele se colocou. Precisava? Não. Isso fazia parte da promessa que Deus tinha? Não. Mas por uma escolha errada, ele se coloca nessa situação. E agora, nós precisamos entender que talvez nesse momento você pode estar de fato vivendo cumprimentos de promessas da parte de Deus na sua vida. Talvez hoje você estar aqui é uma delas. Mas talvez as coisas estão difíceis. Talvez chegou naquele momento que parece que não vai para frente nem para trás. Parece que você está travado. Você não vê sentido. Então nessa noite analise se talvez você não está de mão dada com a murmuração. Talvez ela está te levando para esse lugar. Só que uma coisa interessante é que a murmuração não é só uma palavra não, queridos.
A murmuração é uma postura. Eu não vou falar, por isso que eu não vou murmurar. Mas daí está com a cara fechada que, meu Deus, e o olho revira. E a pessoa fala e você... Isso é murmurar. Jesus, quando ele veio, ele disse: não é adultério apenas quando se comete o fato, é adultério quando você olha e deseja. Então, murmuração não é só quando você expressa, é quando isso já brotou no seu coração. O buraco, ele é sempre um pouquinho mais embaixo. Só que graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, só que nós precisamos dar as mãos pro Espírito Santo e não para a murmuração. Mas dando sequência, agora nós vamos caminhar juntos sobre a história de um povo. E esse povo, ele viu com os próprios olhos, Tiago. Mas não foi assim esporádico. Viram de forma palpável o agir sobrenatural que Deus fazia. Só que eles estavam cegos por conta da murmuração. Então eu quero ler com vocês Êxodo 2, no versículo 23. Olha o que diz ali. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Então, o que está acontecendo aqui? O povo hebreu, o povo separado por Deus, estava sendo escravizado. Escravizado a tal ponto que o seu clamor, o seu sofrimento chegou aos ouvidos de Deus. Então, uma história meio parecida com a de Zacarias, só que agora é um clamor de um povo escravizado, certo? Então, eles estavam clamando por um libertador. Eles clamavam dizendo: Deus, eu não aguento mais. Manda alguém para nos libertar daqui. E aí Deus chama Moisés, através de uma sarça ardente. Acredito que a maioria aqui conhece essa história. E diz: Moisés, você vai libertar o meu povo, que está sofrendo no Egito. E isso está lá em Êxodo 13. Eu quero ler brevemente com vocês, para a gente ter bem certinho o que Deus falou. Êxodo 3, no versículo 7. Certamente vi a aflição do meu povo, isso é Deus falando para Moisés, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então, Deus está levantando Moisés aqui como um libertador, não apenas para tirar o povo do Egito, mas para levar esse povo a uma terra que era uma terra produtiva, frutífera, o oposto da onde eles estavam. E Moisés vai, se apresenta a Faraó, e Faraó naquela época era um rei muito difícil. Ele era alguém mau. Ele escravizava um povo. E Moisés ia chegar lá na porta de Faraó e dizer: Faraó, eu vim libertar o meu povo. Vocês acham que Faraó ia deixar numa boa todos os escravos que construíam todo o império dele ir embora? Mas Deus havia dito para Moisés: Faraó não irá deixar tão facilmente, ele irá resistir. E tudo aconteceu conforme Deus havia dito para Moisés. Deus falou para Moisés: eu enviarei pragas que farão com que Faraó permita que o povo vá. E de fato é isso que aconteceu. No Êxodo 13, mostra que após a última praga, que foi a morte dos primogênitos, Faraó de fato disse: vão. Porque o Egito estava destruído. E aí o que acontece é que o povo sai então do Egito. E chegando e indo em direção à terra prometida, quantos aqui acreditam que Deus tinha poder o suficiente de pegar o povo, tirar do Egito e levar direto para a terra prometida?
Foi isso que aconteceu? Não. Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto. Só que aqui, antes de fato eles peregrinarem pelo deserto, eles precisavam atravessar o Mar Vermelho. Queridos, o povo atravessou o Mar Vermelho enquanto o exército egípcio estava atrás deles. E a palavra fala algo incrível, Tiago, que as águas do Mar Vermelho eram como duas colunas ao redor do povo. E o povo passava com os pés secos em meio ao mar. Olha esse prodígio. Olha esse feito sobrenatural que Deus fez e eles viram com os próprios olhos. Nós, ouvindo hoje, reconhecemos que é um grande feito. Imagina você passar por isso. Então Deus libertou eles. 430 anos, um povo sendo escravo. Deus liberta eles. Deus faz com que eles passem em meio a um mar secos. E depois fecha-se o mar e os egípcios morrem. E eles celebram muito, dizendo: Deus é conosco. Então esse povo tinha ou não tinha todos os preceitos para entender que Deus estava com eles. Que Deus estaria todos os dias com eles. Que a mão poderosa do Senhor estava sobre a vida deles. Mas sabe o que acontece? E antes de eu dar continuidade, Deus falou algo comigo. Que quando ele chegou a Moisés e falou: vai libertar o meu povo, eu levarei eles a uma terra. Ele não falou: eu levarei eles primeiro para ter que atravessar o Mar Vermelho e depois para passar por um deserto. E aí eles chegarão na terra. Porque o povo ia desistir. O povo ia achar: nós vamos perecer e morrer. Não vamos ficar aqui. Então existe um fato curioso e você precisa saber disso. Quando você está rumo à promessa que Deus prometeu para você, Ele não vai te contar tudo, não. Ele não vai te contar como é que vai ser o processo. Ele não vai te contar qual é o mar que você precisa atravessar, qual é o deserto que você precisa peregrinar, porque senão você vai desistir. Então tem lugares que Deus nos coloca, não é para nos matar, mas é para nos ensinar. Fala comigo: deserto igual a período em que Deus nos ensina. Agora, de primeira mão, você olha para o deserto como um lugar confortável? Nunca. Mas é ali onde Deus forja o caráter que você precisa. Então, voltando para o povo, o que acontece? Eles arrecendem o mar, tinham passado pelo mar. Um grande feito. Agora eu quero abrir com vocês Êxodo 15, 22. Um outro ponto sobre o deserto é que o povo, Dani, estavam sendo escravizados há 430 anos. Então a mentalidade deles era de escravo. Se eles saíssem do Egito para direto para a terra prometida, eles iam tornar a terra prometida o próprio exílio. Porque a mentalidade tem que mudar. E é isso que o deserto faz. Mas olha que interessante o que acontece aqui. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto. 3 dias, fala comigo, 3 dias. 72 horas, para ser mais exata. E não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? 72 horas. Fazia 72 horas que eles tinham passado por um dos maiores milagres que Deus poderia agir na vida deles. Qual seria a postura ideal? Era se deparar com um rio amargo e dizer: o Senhor que abriu aquele mar fará com que essa água seja apta para beber. Mas não. 72 horas depois, estava fresco na memória ainda.
Eles murmuraram. Não foi apenas só o que vamos beber. A palavra é muito clara, o povo murmurou. Aí a gente pensa, acabou por aí. Porque depois que o povo murmurou, Moisés clama ao Senhor. E lendo o Êxodo, você vê como Moisés era paciente. Quando ele quebra as pedras lá do mandamento, você até entende ele, coitado. Porque toda vez ele clamava a Deus por conta desse povo. Na Bíblia você vai ver, Moisés intercedeu pelo povo, Moisés intercedeu pelo povo. E aí as águas eram amargas e Deus fala para ele, jogue uma tábua no rio. E o rio ficará apto para beber. Aí a gente pensa, acabou aí. Eles entenderam agora. Não, gente. A murmuração não parou por aí, não. Pouquíssimos versículos para frente. Pouquíssimos versículos para frente. Olha o que tem em Êxodo 16, 3. Os filhos de Israel disseram a Moisés: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Sério? Depois de tudo que Deus fez, eles estão com medo de passar fome. Queridos, é inacreditável. Só que nós lendo essa história, nós pensamos, como esse povo faz isso? Mas agora eu quero que você pense no seu dia a dia. Na sua rotina. Nas promessas que Deus já disse que cumpriria sobre você, mas porque uma coisa não saiu do acordo como você gostaria, você acha que Deus não vai cumprir, não. Você acha que Deus te abandonou. Queridos, nós somos muito parecidos com esse povo. Só que isso é perigoso. Porque Êxodo inteiro é o povo reclamando, murmurando e Moisés orando. E Deus fazendo. E aí sabe o que acontece? Que nós percebemos é que o povo, Sheila, fez da murmuração não apenas algo esporádico. O povo fez da murmuração um estilo de vida. A murmuração já fazia parte de quem eles eram, eles nem viam isso como um problema. Só que sabe o que é perigoso? É que quanto mais você murmura, mais os teus olhos estão atentos apenas para aquilo que falta. E menos você enxerga o cuidado de Deus nos detalhes da sua história. Você vai ficando cego. A murmuração os fez cegos espiritualmente, os tornando prisioneiros das suas próprias escolhas. De fato, uma prisão sem grades. Porque eles não estavam presos. Eles não eram mais escravos. Eles estavam livres. Só que nós temos uma tendência, Gilmar, que quando nós somos livres, parece que nós gostamos da cadeia. Parece que nós gostamos da gaiola. Deus nos tira e você insiste em voltar para lá. Sabe por quê? Porque num primeiro momento a cadeia, a gaiola, ela aparenta ser mais confortável. Porque já é o seu estilo de vida. Mudar é desconfortável, mas é necessário. Ser aperfeiçoado por Deus não é fácil, mas é a melhor escolha para que você esteja alinhado para o que Ele quer para você. Queridos, a murmuração ela é fruto de duas coisas: esquecimento e ingratidão. Gente, 72 horas depois o povo já tinha esquecido. Por que a palavra fala? Tragam à memória o que nos traz esperança. Porque a gente esquece. E além de esquecer, nós somos ingratos. Porque Deus faz de uma forma, mas não é do jeito que você queria, então também não está bom. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e ela vai casar, e está com o apartamento mobiliando, e ela estava aflita, ansiosa, preocupada, nervosa,
como que eu vou mobiliar meu apartamento, como é que vão ser as coisas agora, e que condição que eu vou ter. Mas o apartamento era uma oração fervorosa que ela fazia para receber. Eu olhei para ela e falei, Deus vai prover. Se Ele te deu, Ele não vai deixar faltar. Só que não murmure. Só que não tire os olhos de quem te prometeu. Queridos, a murmuração deles chegou a um nível tão crítico. Só que não foi da noite para o dia, não. Não foi murmurou hoje, amanhã Deus já. Não, foi dias. Várias e várias e várias vezes. Até que chegou a um nível tão crítico. Porque foi uma série de escolhas erradas que tornaram o deserto, que deveria ser de 40 dias em 40 anos. Então, o que nós entendemos aqui? É que a murmuração, ela nos atrasa. É que a murmuração, Dani, ela traz a nossa vida não apenas espiritualmente, mas geograficamente. Você não está feliz no seu trabalho hoje, aí você não desempenha da forma com que você deveria. Aí você reclama. E por reclamar, você não tem acesso à porta nova. Aí você fica preso. Então não é só espiritualmente. Porque o seu relacionamento com Deus vai definhando. Porque a boca que deveria proclamar gratidão a Deus, proclama todo o tempo, eu não aguento mais. E aí a responsabilidade que você tanto orou para Deus, Deus me dá. Hoje se tornou o maior motivo de murmuração na sua vida. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Aí sabe que chega um ponto que Deus é paciente, Ele é tardio em irar-se, mas Ele se ira. Ele é amoroso, mas Ele é justo. Chega um ponto, Ian, que Deus fala para Moisés, envie 12 homens para espiarem a terra. Contextualizando, eu imagino Deus assim, eu não aguento mais. Envie 12 homens, para que eles vão, vejam e relatem como essa terra é. E Moisés faz. E esses homens retornam. 12 homens tiveram a oportunidade de espiar a terra antes que todos a recebessem. Imagine se fosse você, como que você iria para essa terra? Só 12 homens, eram mais de 700 mil pessoas. Só 12 homens tiveram essa oportunidade. E eles foram. E ao voltarem, o povo estava reunido junto com Moisés, esperando o relatório. E olha o que diz, Números 13, 32. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Pode passar. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. Pode passar. Todos os filhos de Israel agradeceram, murmuraram contra Moisés e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Vocês notam que é o mesmo discurso? Todas as vezes é o mesmo discurso. Porque o murmurador não tem outra coisa a se falar. É sempre a mesma coisa. É sempre difícil, é sempre complicado, é sempre não dá. É sempre eu sou a vítima. Quando Deus quer fazer com que você não seja mais vítima, querido. Quer que você cure as pessoas. Mas enquanto você se vê como vítima, você jamais vai estar nesse lugar. Então, dos 12, só 2, Josué e Caleb. Que enquanto a turma estava maluca lá, gritando, chorando e dizendo, Deus nos abandonou. Tem até um versículo que fala, vamos eleger um chefe e vamos voltar para o Egito. Gente, isso é sério. Depois de tudo que Deus fez.
Sabe que uma das murmurações que o povo fez, naquela que eu li sobre a comida, eles queriam voltar para o Egito, Gilmar. Sabe por quê? Porque a murmuração te faz querer voltar para o passado. A murmuração te faz querer voltar para os lugares de escravidão que Deus já te tirou de lá. Mas você está insistindo em voltar para lá. Mas aí Caleb e Josué dizem, chega. Estou contextualizando aqui. Chega. A terra que nós fomos era muitíssimo boa. Dava frutos. E Deus está conosco, nós vamos vencer. Mas sabe o que o povo fez? Apedrejem Josué e Caleb. Mas aí Deus entra na história. Só que antes de eu falar o que Deus definiu, eu quero que você pense o que você falaria se você fosse um dos 12 espias. É muito fácil dizer, eu seria Josué e Caleb. Eu pedi para o Vini hoje, quem que você seria dos 12 espias? Josué e Caleb. Falei, tá bom. É fácil falar. É fácil falar. Chega lá e vê um gigante. Mas, gente, depois de tudo que Deus fez, era inadmissível. E o segundo ponto que eu quero perguntar para você é: a quem vocês dariam ouvidos se você fosse o povo? Qual tem sido a sua referência? A quem você tem dado ouvidos? Quem tem palavras sobre a sua vida? O povo preferiu ouvir os 10 do que Josué e Caleb. Preferiu ouvir homens que não tinham feito nada por eles, ao invés de olhar para os feitos que Deus tinha realizado na vida deles. Sabe por quê? Porque nós gostamos de ouvir aqueles que são semelhantes a nós. Porque nós não gostamos de ouvir aquilo que nos desconforta. Nós não gostamos de ouvir aquilo que mostra o nosso pecado. E para finalizar, olha o que o nível crítico de murmuração fez com eles. Números 14, 26. Estou terminando, Vini. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Deus falando: tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. O povo não entrou na terra prometida. Uma geração inteira perdeu o acesso à promessa, a maior promessa que Deus tinha na vida deles por conta da murmuração. Não foi um, não foi dois, não foi três, foi uma geração inteira que morreram no deserto porque preferiram murmurar ao invés de agradecer. Apenas Josué e Caleb entraram. Engraçado. Apenas aqueles que viram de uma perspectiva que os outros não estavam vendo. Nós precisamos entender que enquanto nós reclamamos, tem gente que agradece. Que enquanto você reclama, você retrocede, mas enquanto aquele que agradece, ele avança. Por isso que quando nós reclamamos, nós estamos perdendo lugares. Porque aqueles que estão agradecendo estão ocupando as posições que nós deveríamos estar. Mas quando reclamamos, perdemos o direito de estar lá. E é por isso que a murmuração é tão preocupante. Porque ela aparentemente parece não ser nada a ver. Mas ela foi justamente o pecado que fez com que uma geração inteira perdesse o acesso à promessa que Deus havia feito. Isso é muito sério.